E apesar da imagem ter chocado o mundo cristão e ter sido criticada pela intolerância religiosa gritante, é certo que o judaísmo não entende Jesus Cristo como o Messias. Nós buscamos o professor de Teologia e Ciências Sociais do Centro Universitário Arnaldo de Belo Horizonte, Luciano Gomes, para que ele explique melhor esse motivo. E uma questão importante sempre vem à tona esta. Por que o judaísmo não acredita em Jesus como Filho de Deus, sendo de uma condição humana que veio a esse mundo, então redimir, portanto salvar a humanidade? Então nós vamos apresentar aqui 3 razões. A primeira razão é uma razão teológica, né? Para o judaísmo, desde a revelação contida ali, né, nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamada Torá, para o judaísmo, há uma revelação de um Deus que é único. Então, é uma unidade absoluta. Dentro da experiência da fé cristã, ali tratada, né, no Novo Testamento, há um Deus que se revela, que se encarna, né, a sua palavra, né, que se torna ali condição humana, que se revela a esse mundo, né, e ali Jesus como Salvador da humanidade, né, o Messias ali tão esperado. E para os judeus, então, nesse caso, é incompatível essa ideia, né, de uma unidade absoluta de Deus, a pessoa de Jesus ser de condição divina e também, né, pertencer ali à Santíssima Trindade na fé cristã, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O único Deus, mas que traz nesta unidade essas 3 revelações, essas 3 formas de agir na história da humanidade. Uma segunda razão seria a razão messiânica. Então, para o judaísmo, o Messias deveria cumprir algumas tarefas. A primeira tarefa é a promoção da paz universal, reunir os judeus de todo o mundo e restaurar no mundo a própria justiça. Então, na visão do judaísmo, esse Messias, né, que é proferido na fé cristã, não tenha, então, realizado essas 3 tarefas nesse sentido. E, por fim, há razões históricas e culturais. Ao longo de séculos, nós, né, acompanhamos a história e percebemos os conflitos e as perseguições ocorridas aí, né, entre, né, o judaísmo e o cristianismo e o judaísmo. Então é importante, na visão do judaísmo, que há uma abertura para o diálogo interreligioso. Então eles respeitam os valores e as crenças do cristianismo, né, enquanto instituição. Nesse sentido, pode ocorrer que um ou outro, né, ali fiel da própria religião, da própria crença, possa ter pensamentos e ideias divergentes, como ocorre, né, também nas mais diversas religiões. Então, o mais importante é o diálogo interreligioso, buscando sempre o respeito e buscando sempre essa verdade, mas respeitando as crenças e os valores ali de cada fé. Então, por isso que há tantos ainda conflitos e desafios, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, não é uma imposição da religião, mas, ao mesmo tempo, né, o respeito, né, pela fé, pelas crenças e o símbolo ou símbolos, né, sagrados aí que cada religião traz. Então, essas são as razões pelas quais o judaísmo não acolheu Jesus como Messias enviado ali por Deus para restaurar, né, a paz, reunir os judeus de todo o mundo e restabelecer a própria justiça. E ao contrário, né, o cristianismo acolheu, né, Jesus como Filho de Deus e como Salvador da humanidade. O mais importante é o respeito, o diálogo e a caminhada
para que haja paz no mundo, ocorrendo assim a paz entre as mais diversas religiões.